Se você não conhece a história do Homem de Ferro, relaxa. Em 2008 ninguém tinha a menor ideia de quem era esse personagem. Naquela época ele nem era popular. A Marvel não tinha os direitos do Homem-Aranha ou do Quarteto Fantástico. Então eles tiveram que se virar com o que tinha. E foi um puta risco apostar no Homem de Ferro, principalmente colocando ele pra bater de frente contra esse cara. E pior, deixar um universo cinematográfico nas costas de um ex-drogado que poderia ir para a clínica de reabilitação a qualquer hora. O Jon Favreau estava na mesma posição do James Gunn, onde o sucesso de uma franquia inteira de filmes dependia de um só filme. E eles conseguiram fazer o oposto do que um filme de super-herói fazia na época, pegando um personagem com vários problemas e consertando ele aos poucos durante a saga do infinito, onde a história de redenção de um personagem acabou virando a história de redenção do Robert Downey Jr. Quando Stan Lee criou o Homem de Ferro, ele queria um desafio. Eles estavam no meio da Guerra Fria e ninguém queria ler sobre a guerra e militares. Então ele pensou, por que não criar um herói que representasse tudo isso ao extremo? Um milionário que fabricava armas e fazer as pessoas gostarem dele. E seguindo essa ideia, o que o MCU fez? Pegou o Mercador da Morte e desenvolveu ele até o ponto onde ele se sacrifica pelo universo. E tudo isso começou aqui, onde tudo que você precisa saber sobre o Tony é que ele é um egocêntrico. É verdade que o senhor saiu com 12 modelos de capa de revista ano passado? Maravilhosa, Pedro. Um narcisista que precisa ser o centro das atenções o tempo todo. É cardiologista? Ela vai precisar de um depois que eu... Ele não é um garoto tentando aprender o que significa responsabilidade, ele é um adulto milionário com uma coletânea de erros nas mãos, que ele finge que não se importa. A riqueza dele vem com o sofrimento dos outros, como vendedor de armas, e ele age no puro egoísmo sem se importar com as consequências, ou que ele machuca no processo, e ele ainda dá um jeito de justificar tudo. O mundo não é perfeito, mas é o único que temos, e no dia em que as armas não forem mais necessárias para manter a paz, eu vou começar a construir maternidades. Na cabeça dele, vender armas não é o problema, já que elas estão nas mãos certas. Então, de um jeito torto, ele está salvando o mundo. A paz. Então que se foda. O que interessa é ele se divertir enquanto ele desdém de todas as pessoas que estão abaixo dele, até ele parar num cativeiro, onde ele depende da ajuda de um estranho que ele jamais trocaria uma palavra em outra situação, onde o filme praticamente pune o Tony por todos os erros que ele cometeu até aqui. No início do filme ele era o cara da festa, da bebida, da putaria, agora ele tem um imã no peito que impede os estilhaços de chegarem até o coração. E o que carrega esse imã é uma bateria de carro que ele tem que carregar de um lado pro outro igual um tonto, enquanto ele é torturado. E de brinde ele vê que as armas dele caíram nas mãos de terroristas. Bem-vindo, Tony Stark, mais famoso assassino em massa da história da América. E depois de construir o que eles querem, ele ainda vai ser assassinado. E é na caverna que a gente vê quem está debaixo de toda aquela marra, quem o Tony é de verdade. Um cara com medo, arrependido, ele é o homem que tem tudo, Mas não tem nada. a vida dele é vazia, sem nada que vale a pena. Basicamente o Jensen serve como o tio Ben do Tony, dando nele o pé na bunda que ele precisa pra mudar. E é graças a ele que a gente vê que o Tony se importa de verdade com as pessoas, mas ele só finge que não. Quero ele. Ótimo assistente. E, infelizmente, todo tio Ben tem que morrer pro personagem criar vergonha na cara. Não desperdice sua vida. E esse vira o lembrete que faz o Antônio mudar. E a jornada de redenção dele começa assim que ele sai da caverna, tomando responsabilidade pelo caos que as indústrias Stark causaram. Eu vi jovens americanos mortos pelas mesmas armas que eu criei para defendê-los e protegê-los. Eu percebi que eu tenho mais a oferecer a este mundo do que fazer as coisas explodirem. E é por isso que eu estou fechando imediatamente a divisão de produção de armamento da Stark Internacional. E valorizando as pessoas que ele tem em volta. Nunca mais. Nunca mais mesmo me peça pra fazer uma coisa desse tipo. Eu não tenho ninguém além de você. Mas não é tão simples assim, só dizer que as coisas vão mudar e tudo vai melhorar, num passe de mágica. Ainda tem gente sofrendo por causa dos erros dele, e ninguém vai fazer nada pra mudar. As pessoas ainda enxergam o Tony como o playboy egocêntrico e irresponsável, e ele também. É isso que ele fez com a própria vida, é isso que ele representa. Esse é o grande Tony Stark, o mercador da... E depois de sentir desgosto e culpa pela própria vida, é nessa cena que ele vira o Homem de Ferro. E ele põe a armadura pra resolver essa porra. Ele salva as pessoas, destrói as armas, e ele finalmente entende o que ele tem que fazer. Não era para eu estar vivo. Tem alguma razão nisso. Eu não estou louco, Pepper. Eu finalmente sei o que eu tenho que fazer. E eu sei do fundo do coração que eu estou certo.
Então tá beleza, o personagem aprendeu a lição e tá na hora de colocar ele à prova, colocando ele contra um cara que é tão egocêntrico e narcisista quanto ele. O Obadiah é o que o Tony seria se ele não tivesse passado por toda aquela transformação. É o que fazemos que impede que o mundo vire um caos. Não com base no que eu vi. E o mais engraçado é que foi ele o responsável por transformar o Tony num herói. Na maior ironia de todas, quem salvou o Tony foi o robô inútil, com a ajuda do amigo que ele nunca dava a mínima, e o lembrete da Pepper de que ele tem um coração. E no final, quando ele não tem mais recursos, o que ele escolhe? Fugir ou se sacrificar? Mas infelizmente, com o filme não é o suficiente pra consertar esse personagem. O narcisismo dele pode até ter baixado alguns pontos, mas ele ainda é um egocêntrico e ele não vai perder a chance de ser idolatrado como um herói. Então... eu sou o Homem de Ferro. E com essa frase a gente começa o dilema do Tony Stark, com ele tentando balancear quem ele é versus quem ele finge ser. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. E essa pergunta só vai ter uma resposta definitiva no final dessa saga. Enquanto isso, a arrogância dele continua colocando ele em mais problemas. E com ela no auge no Homem de Ferro 2. Não existe identidade secreta, é tudo sobre ele. Eu não estou dizendo que o mundo está curtindo esse longo e ininterrupto período de paz graças a mim. Ele é o fodão que resolve tudo. Não tem necessidade do governo ter controle da tecnologia que ele desenvolve, porque nas mãos dele tá sossegado. A armadura e eu somos um só. Entregar a armadura do Homem de Ferro seria me entregar o que equivale a trabalho escravo, prostituição, dependendo da lei do estado em que estiver. A única desvantagem dessa história toda é que se ele continuar sendo Homem de Ferro, ele vai pro saco. Agora o personagem controlador, que sempre tem uma solução pros seus problemas, não tem a menor ideia do que fazer. Tem alguma outra ideia? E qual que é a escolha dele? Regredir ao Tony do passado, voltando a ser irresponsável, provando o ponto do vilão desse filme. Se você pode fazer Deus sangrar, então o povo não vai mais acreditar nele. Que o Homem de Ferro não é um herói que deve ser idolatrado, porque ele é um puta de um arrombado irresponsável, que ninguém deveria confiar. No final, o Nick Fury faz ele tomar vergonha na cara, porque a ameaça do Homem-Rena chegou em Nova York. Manda ver, Homem-Rena. E é aqui que começa a rivalidade, que vai levar até guerra civil com um personagem que é tão cabeça dura quanto Tony. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. Onde a visão de mundo de cada personagem já faz eles baterem de frente logo no início. Nós temos ordens. Devemos segui-las. Seguir não faz muito meu estilo. O Tony gosta de seguir as próprias regras, enquanto o Steve gosta de seguir as ordens. Mas de início, essas diferenças ajudam os personagens a mudar. Tony força o Steve a questionar ordens e não ser tão obediente, o que leva até o Soldado Invernal. A SHIELD lida com o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. E já passou demais da hora de você se adaptar ao programa, capitão. Espere sentado. Enquanto o Steve desafia o Tony a sacrificar a própria vida pelo bem dos outros. Mas como a gente precisa de sequência, ele sobrevive. Só que um novo problema aparece na vida do Tony, que é a paranoia. Adivinha só, o Tony tá longe de ser o fodão que resolve tudo. Agora existem coisas que desafiam tudo que ele acreditava. Um super soldado anabolizado, um deus com um martelo que solta raio e um universo que vai além de tudo que ele imaginava, com uma ameaça só esperando a hora certa de aparecer. E o que isso gera? Como você escapou do buraco de minhoca? Crise de ansiedade. O cara controlador de uma hora pra outra não tem controle sobre mais nada. Antes ele até conseguia fazer uma armadura pra ficar seguro, e agora nem isso mais tá funcionando. E com esse dilema ele tem que aprender a se virar sem armadura, e no final do Homem de Ferro 3 a vida do Tony finalmente dá uma sossegada. Ele pode curtir um pouco a vida com a Pepper, não tem mais estilhaços no peito, ele só é o Homem de Ferro se os Vingadores precisarem de uma ajuda. Tá tudo muito bonitinho até que a banda coloca na cabeça dele a visão que faz a paranoia dele voltar ainda pior. Podia ter salvado. E se antes ele aprendeu a se virar sem armadura, agora o que ele quer é colocar uma em volta do mundo, que leva até o outro. E mais uma vez a arrogância do Tony entra no caminho, com ele tentando decidir o que é melhor pra todo mundo sem o consentimento do time. Você vai investir em inteligência artificial e não vai avisar a equipe. E o pior, o ego dele é tão grande que ele não consegue admitir a cagada.
E se a criação do Stark é um reflexo distorcido dele, se ele tem uma obsessão de salvar o mundo, o Ultron quer a extinção. Ultron não sabe a diferença entre salvar o mundo e destruí-lo. Onde acha que ele aprendeu isso? E a Era de Ultron serve pra acabar com o ego do Tony. E também é o início da rixa entre ele e o Capitão América. Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. É sempre assim. E as consequências dessas escolhas levam a gente até Guerra Civil, onde o Tony tá completamente destruído. Vai vingar o meu filho, Stark. Ele está morto. E a culpa é sua. Ele tomou um pé na bunda da Pepper, ele tem sangue nas mãos mais uma vez, e quando ele se sente culpado, ele faz de tudo pra tentar consertar o erro. Temos que ser controlados. Do jeito que for, eu estou pronto. E se antes a grande ideia dele levou ele a colocar uma armadura em volta do mundo, agora o certo na cabeça dele é que os heróis devem ser registrados. Se não aceitamos limitações, somos desgarrados, não somos melhores do que os vilões. E essa decisão põe o Homem de Ferro e o Capitão América num completo oposto de como os personagens começaram lá na fase 1. O soldado não confia mais no governo e o cara que seguia as próprias ordens quer ser controlado pelo governo. E por mais que os dois sejam parecidos, mesmo que o Tony não goste de admitir, enquanto a luta dos dois fosse pela liberdade, dava pra deixar de lado as diferenças. Mas agora as coisas mudaram. É por isso que eu estou aqui. Quando eu percebi que minhas armas eram capazes nas mãos erradas, eu encerrei, parei de fabricá-las. Tony, você escolheu fazer isso. Se assinarmos, estaremos cedendo o nosso direito de escolher. Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. E se os eventos da Era de Ultron transformaram o Tony, tudo o que aconteceu com o Capitão América até aqui transformaram ele também. Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Na época do Capitão América era tudo preto no branco. Era claro quem era o herói e o vilão da história, já que ele enfrentava nazistas, mas isso ia ficar previsível depois de um tempo. Então o que o MCU fez pra consertar isso? Eles pegaram esse virgão perdido no tempo, que supostamente tem valores antiquados, como nunca mentir, num mundo paranoico onde o inimigo não tem um rosto pra ele bater como antes. Um mundo onde o medo e a paranoia da possibilidade de um perigo iminente faz as pessoas cometerem cagadas. E o segundo filme do Capitão América explora esse medo de que a qualquer hora pode dar uma merda. E o Capitão América não tem a menor ideia de como lidar com isso. Um personagem que segue ordens não pode mais confiar no governo porque ele foi comprometido pela Hydra. A Hydra cresceu debaixo do seu nariz e você não viu. Por que acha que estamos nessa caverna? Eu vi, sim. Quantos pagarão preço antes disso? E se antes ele tinha uma equipe que podia ajudar ele tanto no passado quanto no presente, agora ele está metido numa situação onde confiança não existe mais. Da última vez que eu confiei em alguém, eu perdi um olho. Ele não pode confiar nem na própria vizinha. A única pessoa que ele pode confiar é uma véia com Alzheimer. E o melhor amigo, a Hydra, apagou a memória e transformou ele num assassino. É mais fácil ele confiar no estranho. E como você desafia um personagem que desistiu da própria vida para servir o país? Você faz ele questionar as autoridades que ele está servindo. Então o filme obriga o Capitão América a tomar as próprias decisões, deixando de lado o símbolo e usando seus valores antiquados, que é ser honesto e lutar pela liberdade. E se isso significa bater de frente com o Nick Fury e acabar com a SHIELD, é isso que ele vai fazer. E se for preciso, ele vai desafiar o governo para fazer o que é certo. Parabéns, capitão. Você é um criminoso. E como dois bicudos não se beijam, a briga começa. O Tony não quer perder a Pepper e talvez o acordo resolva um pouco as coisas entre eles, enquanto o Steve tem que ajudar um amigo que foi acusado injustamente. E agora a disputa ela fica pessoal. Dá um tempo! Só tô fazendo o que deve ser feito para evitar que o pior aconteça. Pode continuar repetindo isso. O Tony pode até ter boas intenções, já que ele tá tentando tomar responsabilidade pelos erros, de ter criado um robô assassino que quase destruiu a Terra. E depois de ser acusado de assassinar um garoto, ele tenta fazer diferente recrutando o Peter e tentando fazer com que ele não cometa os mesmos erros que ele. Eu só queria ser como o senhor. E eu queria que fosse melhor. Mas essa culpa que ele sente faz ele forçar a goela abaixo uma mudança pra todo mundo. E como ele não pode admitir derrota pro Capitão América, o ego dele volta mais uma vez, atrapalhando de novo toda a missão. Tanto que ele só consegue enxergar que tem alguém por trás disso tudo, quando já é tarde demais. E pra melhorar o filme deixa as coisas ainda mais pessoais, quando o Tony descobre que foi o Bucky o responsável pelo assassinato dos seus pais. E que o Capitão América, o personagem que nunca mente, sabia. Não vem de enrolação pra mim, Rogers, você sabia. Sim. Agora não tem momento Marta. Essa luta ela é inevitável. E esse é o quão longe o Steve foi pelo melhor amigo. O Bucky fez ele passar por cima da própria moral. E essa é a última coisa que o Tony esperava do líder dos Vingadores. E isso choca ele num ponto que ele surta. E ele está disposto a matar o Bucky e o Capitão América para se vingar. E o Capitão América tá numa situação impossível, onde ele tem que impedir um amigo de matar o outro. E não tem resposta certa para essa luta.
A única certeza é que alguém vai sair perdendo. E o Tony leva o capitão ao extremo. E quando ele arrega por um segundo com medo do capitão matar ele, é isso que destrói a amizade entre os dois. E dessa vez não tem piadinha com o Tony. Não tem como ele sair por cima nessa. O escudo não pertence a você. Você não merece. Meu pai fez esse escudo. O Steve simplesmente abandona o escudo e ele continua leal aos seus princípios e ao seu amigo. E a integridade dele é maior do que um símbolo. Ou dá pra interpretar que ele não se sente merecedor do escudo depois de quase matar um amigo pra salvar o outro, deixando o Tony sozinho e derrotado. E a partir de agora é só ladeira abaixo pro Tony Stark. Os Beatles se separaram e toda essa confusão de acordo deixou o melhor amigo dele aleijado. Metade do grupo acha que ele é um traíra. E o Zemo foi o primeiro vilão da Marvel a vencer os Vingadores, deixando eles numa situação vulnerável, porque agora o cara roxo com as pedrinhas chegou. E ele não tá pra brincadeira. Ele dá uma surra no Hulk, mata o Loki e deixa o Thor voando no espaço igual um saco de lixo. E o Tony é tão cabeça dura que mesmo ele carregando esse telefone de um lado pro outro, ele não consegue ligar pro Steven pra criar um plano pra defender a Terra. E ele prefere partir direto pro espaço para enfrentar o Thanos. Dois personagens com a mesma obsessão de querer salvar o mundo. O Thanos é praticamente um reflexo distorcido do Tony. Você me conhece? Conheço. Não é o único amaldiçoado com a sabedoria. Minha maldição é você. Os dois são amaldiçoados pela sabedoria. E mesmo com a melhor armadura, o máximo que o Tony consegue tirar do Thanos é uma gota de sangue, apenas uma. E mais uma vez ele não tá pronto. E o Thanos praticamente varreu o chão com o Homem de Ferro. E graças ao Peter Quill, o preço dessa derrota é ainda maior. Eu não tô legal. E além da surra, a última coisa que ele queria ver era o garoto que ele passou o tempo todo protegendo morrer bem na frente dele. E se você morresse, a culpa ia ser minha. Eu não quero isso na minha consciência. Me desculpa. E não tem nada que ele pode fazer. E esse é o ponto mais baixo do Tony. E depois de 6 anos, o maior pesadelo que o Tony estava tentando evitar, agora é realidade. Eles perderam. Me diz que outro filme de super-herói banca a vitória de um vilão como Guerra Infinita fez com Thanos. Na cabeça dele, ele é o herói da própria história, enquanto ele assiste o pôr do sol depois de um trabalho bem feito. E quando a gente chega no Endgame, Thanos deixou a turma toda traumatizada, menos o Tony. Ele conseguiu uma segunda chance, com uma vida normal sem distrações, mas tem alguma coisa faltando. Ele até pode estar com medo, mas enquanto ele não trouxer o pirralho de volta, ele nunca vai ficar em paz. Alguma coisa me diz que devo pôr isso numa caixa, jogar no fundo do lago e ir dormir. Mas você seria capaz de relaxar? E dessa vez a culpa dele, por ter deixado o Peter morrer, guia ele para um caminho construtivo, inventando viagem no tempo, e deixando de lado as diferenças e fazendo as pazes com o Steve. Acontece que o arrependimento é corrosivo e eu odeio. Também odeio. E no meio da viagem do tempo, o Tony tem uma segunda chance de conversar com o pai, enquanto o Steve é relembrado da vida que ele pode ter com a Peggy. E depois que a Natasha se sacrifica, eles finalmente conseguem uma segunda chance de defender a Terra. Avante! Só que mesmo assim não é o suficiente. O Thanos é inevitável. Agora é a hora da gente responder aquela pergunta. Quem é o Tony Stark? Eu sou o Homem de Ferro. No final, o Tony só completa o seu arco quando ele sacrifica a própria vida, mesmo quando ele tinha tudo a perder. E é por isso que ele conseguiu uma segunda chance. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Pode ficar tranquilo. Relaxa agora. Enquanto Steve, o personagem que dedicou a vida inteira servindo os outros, só completa o seu arco quando ele finalmente pode viver a vida de um homem simples. E nada disso seria possível se ambos os personagens não tivessem desafiado a visão de mundo um do outro. E depois de 10 anos construindo personagens para criar uma conclusão satisfatória que respeitava os fãs, foi tudo pro caralho em menos de 2 anos. E agora o cara vai ter que voltar para consertar essa porra.